tirar da cabeça, colocar no papel e não... Já estou entrando aqui no Zoom também, então quem quiser assistir essa aula pelo Zoom, a gente tem o link aí na bio, tá? É a aula do Zoom, e você consegue visualizar melhor o que eu vou compartilhar aqui, as telas que eu vou compartilhar, né? Hoje a gente vai ter 2 telinhas que eu vou compartilhar, que a gente já viu, a gente vai voltar para elas, mas primeiro me digam, primeiro eu queria muito saber de vocês, como vocês estão, como foi o final de semana, como foi tudo por aí, né? A gente continua aqui no lockdown. Deixa eu organizar aqui o Zoom para compartilhar a tela quando a gente começar, ok? Então, me digam aí como é que vocês estão, se vocês conseguiram fazer as atividades, tá? O meu comentário não está fixando. Está péssima a conexão hoje aqui, gente. Não sei se eu vou cair, não sei se eu vou continuar para gravar essa aula, mas antes de entrar aqui, eu já caí 2 vezes, então não sei o que está acontecendo, porque aqui, para mim, parece que está super bom. Não sei para vocês aí, mas eu não estou conseguindo fixar o comentário, não estou conseguindo colocar filtro, enfim, está meio bugadinho aqui hoje no Instagram. Então, quem quiser entrar para assistir pelo Zoom, fica à vontade aí, vai no link da bio, tem um botãozinho, aulas no Zoom, para que vocês consigam ver bem essa aula, tá? Então, ó, que está dizendo aqui que para mim está ok, ótimo. Vamos ver se a gente consegue, né, se manter aqui, porque o que eu tenho percebido, gente, é que 2 horas de aula aqui no Instagram não é uma coisa fácil, hein? Teve um dia que caiu a minha conexão, a gente teve que adiar a aula, porque eu não consegui voltar no Stories. Ele não conseguia disponibilizar o ao vivo, tá? Eu estou preocupada porque antes de entrar, já 3 vezes que eu caí. Então, não consegui fixar o comentário e nem colocar um filtro aqui. Então, isso já aponta para um pouco de oscilação na conexão, né? Aqui no Zoom está super bem, tá? Lembrando que essa aula fica gravada aqui no IGTV até o final da semana que vem. Vocês vão poder assistir ainda toda a semana Beta Lab. Então, tem a aula 1, 2, 3, 4 e essa é a aula 5, tá? Que deveria ter sido na semana passada, mas a gente teve um dia que minha conexão não voltou e a gente adiou. Então, a gente finaliza as aulas hoje e amanhã, depois e depois, ou seja, 3 dias seguidos, a gente tem webinários de dúvidas. Ou seja, eu vou vir aqui, eu vou estar disponível para vocês tirarem dúvidas, principalmente, ó, já está pausando aqui para mim, e vamos ver se volta, porque a coisa está difícil. A coisa está difícil, tá? Eu vou até fazer um printzinho aqui para vocês verem que não está bom para mim a conexão. Está super pausando aqui no Instagram, está bem oscilando bastante na conexão. Não sei o que está acontecendo. Para mim, a internet aqui aparece ótima, o Zoom está super bem e o Instagram fica oscilando. Então, qualquer coisa, vem para o Zoom, para a gente não adiar mais uma aula. Não tem condições de adiar mais uma aula, ok, galera? Então, na semana passada, a gente viu, né, essa metodologia. Eu apresentei para vocês essa metodologia, que é a metodologia Beta Lab, que é um laboratório de empreendedores, de pessoas que colocam em ação, que estão sempre em movimento, que colocam ideias no mundo, que transformam ideias em negócio. E essa metodologia ajuda você a um passo a passo para você ter mais equilíbrio na vida. Então, organização da vida, onde a gente trabalha aí o que é que está desajustado na vida da gente, que a gente precisa organizar para que a gente consiga organizar as outras coisas, né? Por exemplo, as ideias, que a gente consiga colocar projetos no mundo, a gente consiga transformar projetos em negócio, a gente precisa ter um mínimo de equilíbrio. Então, a gente trabalhou aqui
com ferramentas visuais, com ferramentas digitais, com dicas, insights e etc. Para organizar a vida, para ajudar vocês a organizar a vida, trazer mais equilíbrio para a vida. A gente sabe que a gente está vivendo um momento bem complexo e de desequilíbrio, óbvio, né? Essa coisa da pandemia mexeu com a vida de todo mundo. Então, não só no trabalho, mas na vida como um todo. Então, quando a gente trabalha esse módulo, essa etapa da Beta Lab de organização da vida, a gente está falando somente de trabalho e nem somente da vida pessoal. A gente está falando da vida como um todo. Depois a gente passa para a segunda etapa, que é a organização das ideias. Então, tirar as ideias da cabeça para colocar no papel é um passo super importante, mas de forma estruturada, de forma organizada, usando ferramentas que nos possibilitem de colocar essas ideias no mundo, de entender como é o nosso modelo de negócio, né? Entender quem são, na verdade, as pessoas que a gente vai ajudar com essa ideia, com esse projeto. Então, a gente trabalhou a organização das ideias, trouxe várias ferramentas visuais, dicas, insights e práticas que eu usei e uso aqui no meu dia a dia e que me ajudam muito, tá? Nos meus projetos. E depois, por fim, não adianta a gente ter mais equilíbrio na vida, a gente conseguir organizar as ideias, colocar no papel de forma estruturada, planejada, cheia de estratégias que a gente cria, né, para fazer aquilo andar, para fazer aquilo fluir, para fazer aquilo funcionar e a gente não colocar na rotina aquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente está falando de ações. E é exatamente o nosso foco de hoje, né? É colocar essas ações. Organizamos a rotina, temos lá uma rotina que a gente visualiza e a gente entende que é uma rotina alinhada com o nosso eu, né? Com o nosso perfil, com os nossos horários, com o que a gente deseja para a qualidade de vida da gente, da família da gente, para o que a gente deseja viver no nosso dia a dia, massa. Só que não adianta também organizar essa rotina lindamente no papel, usando as ferramentas que eu disponibilizo aí para vocês, e não fazer isso acontecer, né? Não colocar para a prática. Então, a gente está com o pessoal chegando aqui no Zoom, gente. Quem for chegando no Zoom, coloca no mute aí para a gente não... para a gente não ter nenhum tipo de intervenção aqui na gravação, tá? Então, todo mundo no mute aqui. No Instagram, vocês que estão aqui no Instagram, que lembram de alguém que vai se beneficiar, que está precisando desse conteúdo, de colocar em prática o que a gente planejou, as estratégias, as atividades-chave que a gente precisa fazer para o nosso negócio girar. Pega a setinha aqui embaixo do Stories, manda para essa galera, convida a galera para vir para a aula, para assistir a aula aqui no Instagram, tá? Lembrando que a aula está disponível também no Zoom, o pessoal está chegando aqui no Zoom. No Zoom a gente tem a possibilidade de visualizar melhor o que eu compartilho aqui, como é que eu chamo? As telas, né, que eu compartilho aqui. Então, está super oscilando aqui no Instagram. Eu vou continuar aqui, né, tentando esse ao vivo, né, pelo tempo de aula, mas realmente eu não sei se eu vou cair, tá? Então, lembrando, se cair, entrem no link da bio e venham para o Zoom, porque eu não vou poder adiar essa aula. Bom dia para quem está chegando. A gente vai começar hoje a 5ª aula da Semana Beta Lab, colocando tudo em prática. A gente vai falar muito de prática. Mas antes, agora que vocês estão chegando aqui, eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram fazer as atividades, se vocês tiveram dificuldade, se vocês têm alguma dúvida em relação à prática. Porque o que é que acontece? Quando a gente fala aqui, né, a gente fala um monte sobre ferramentas, disponibiliza essas ferramentas. O que é que acontece? Todo mundo fica conhecendo essas ferramentas, quem não conhece, ou revisando ferramentas que conhecem,
Mas, na hora do uso dessas ferramentas, quando a gente vai, de fato, fazer as atividades, tentar conseguir planejar, tentar conseguir colocar no papel, eu vou só mudar aqui o modo de ver, e aí pode ser que a tela saia e a gente volte aqui. Tá? Eu já vou começar a compartilhar a primeira tela que... Só me digam aí se vocês conseguem visualizar. Eu vou compartilhar de novo, porque não deu. E aí a gente vai começar, ok? Mas agora, no momento, coloca aqui no chat, no Zoom, né? E aqui no Instagram, nos comentários, como foi para vocês o uso das ferramentas para vocês começarem essa organização. Porque, gente, não adianta, e para nós, não adianta vocês estarem aqui todo dia assistindo a aula, né? Me ouvindo, baixando aí os PDFs, fazendo uso desse momento aqui para tirar dúvida e etc., e não colocar em prática. Então, essa aula é muito focada nisso, tá? A gente vai voltar para alguns slides que eu, inclusive, já compartilhei aqui com vocês, tá? Quem chegou agora, eu sempre gosto de convidar vocês a compartilharem essa live com algumas pessoas que vocês conhecem e que vão se beneficiar desse conteúdo. Então, colocar tudo em prática tem os pulos do gato aí, né? Não adianta a gente ficar somente na teoria, a gente ter tudo na parede, tudo lindo, usando as ferramentas, e a gente não conseguir criar espaço no nosso dia a dia, na nossa rotina, para, de fato, a gente fazer a coisa acontecer, gente. Quem aí não sente isso? Às vezes eu tenho um planejamento massa, fiz um curso massa, mas eu não crio espaço no meu dia a dia para colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, não adianta, tá? Então, a gente vai, eu vou compartilhar aqui com vocês, estou vendo que vocês não estão colocando dúvida nenhuma, né? Qualquer comentário que vocês queiram fazer, deixa eu achar aqui a tela no meu celular cheio de coisas, que é essa tela aqui, que no Instagram não está legal, mas aqui no Zoom está perfeito a visualização. Por isso que eu estou chamando o pessoal do Instagram, porque a conexão está super ruim, oscilando muito. Então, o pessoal do Instagram, quem quiser ver, essa é uma tela que eu já compartilhei aqui quando a gente estava na aula sobre organizando as ideias para resultados incríveis, né? Então, essa tela fala sobre essa ferramenta, né? Sobre essa oportunidade que a gente tem do uso dessa técnica para a gente começar a organizar de forma bem estratégica, tá? Então, o que é que eu faço aqui? Eu tenho essa metodologia chamada 5W2Hs. É uma metodologia que tem uma sigla em inglês, mas que eu traduzo tudo aqui. Então, o W vem do what, do why, do who, do when, tá? Quem está entrando aqui no Zoom, eu peço para colocar no mute o microfone, porque senão fica super atrapalhando. Aqui no Instagram a gente conseguiu visualizar melhor, né, a tela. Ele está oscilando, mas está conseguindo mostrar, né? Então, essa metodologia do what, why, who, when, where, how e how much faz com que a gente consiga organizar essas informações, que são informações essenciais para a gente colocar em prática aquilo que a gente precisa colocar. Então, a gente vai lá no Canvas, que é aquela ferramenta que modela o nosso negócio, e a gente tem lá atividades chaves. Então, a gente tem negócios que giram lá e que vão ter atividades chaves, como, por exemplo, produzir conteúdo. Hoje em dia, a gente vai muito focar nisso hoje, porque hoje em dia é muito difícil isso não ser uma atividade chave, né? A produção do conteúdo sendo você, do empreendedor, do gestor do teu negócio, ou sendo de uma agência, ou sendo de alguém que você contrata, não interessa. É uma atividade chave. Quando a gente fala em negócio digital, a gente não consegue disponibilizar o valor que a gente entrega no nosso negócio, disponibilizar as informações a respeito dos nossos produtos, disponibilizar aquilo que a gente precisa compartilhar, né?
com as pessoas para que elas conheçam o nosso produto se a gente não tiver produção de conteúdo, tá? Então, isso é uma das atividades muito importantes. Então, a gente vai para outra atividade, divulgação, né? A gente precisa estar divulgando isso através de anúncio, através de evento, através... Gente que está entrando aqui no Zoom, não esqueçam de colocar no mute, ok? Para que a gente consiga. Eu estou vendo que todo mundo tá vindo para cá. Tá? Eu vou continuar no Instagram, mas o pessoal está entrando aqui no Zoom porque está melhor a visualização, realmente é bem melhor. Lembrando que a aula do Instagram fica disponível no IGTV, aqui no Instagram, e aqui no Zoom vai depois para o YouTube. Então, até sexta-feira, vocês vão ter gratuitamente ainda esse conteúdo disponível. Então, vocês podem revisar, podem entrar na aula de novo e tal. Então, vamos lá. Atividades-chave. Então, produção de conteúdo, divulgação, o que mais? A gente tem vocês aí que têm modelos de negócios diferentes, né? Tem gente que tem espaço físico, tem gente que é totalmente digital, tem gente que trabalha com serviço, tem gente que trabalha com produto. Coloca aí no chat quais são as suas atividades chaves, tá? Então, quando a gente fala em atividades chaves, a gente parte desse blocozinho do Canvas, né? Lembrando, o Canvas tem 9 blocos. Esse bloco que a gente está falando é um bloco da ação, é daquilo que a gente precisa fazer para que o nosso negócio gire, para que o nosso negócio exista. Né? Se eu não fizer isso, isso não vai acontecer. Então, eu, por exemplo, trabalho com educação empreendedora, trabalho com novas economias, com criatividade, com inovação. Se eu não produzo conteúdo para falar sobre o meu negócio, para falar sobre os serviços e as soluções que eu disponibilizo aqui para o meu público, se eu não promovo isso, né? Se eu não coloco anúncios, se eu não crio posts, se eu não crio artigos, se eu não crio vídeos, se eu não entro em lives aqui, eu vou ter muitos prejuízos em relação ao giro do meu negócio. Tá? Então, vamos lá para outra atividade. Vender, né? Todo mundo precisa vender. Vender para vários públicos e vender vários tipos de produtos. Se eu preciso vender, eu preciso criar possibilidades de vendas, né? Eu preciso criar produtos ou serviços para atender esse meu público. Então, são atividades-chave, gente. A gente precisa criar. Quem aí está no seu dia a dia vendendo produtos físicos ou vendendo serviços em espaços físicos, né? Tem isso muito mais claro. Quem começou a trabalhar com o digital já começa a ter que aprender sobre isso. Como é que eu crio um produto, um infoproduto ou um produto digital para ser vendido através da rede social ou através de plataformas de vendas online. Ou seja, tudo acontecendo online. A gente tem um momento, né? Agora, a gente está vivendo esse momento em que, gosto de falar esse termo, que fomos jogados para fora da zona de conforto, porque não foi um processo, não foram passinhos que a gente foi dando, né? A gente foi jogado para fora da zona de conforto por causa da pandemia e a gente teve que começar a aprender coisas que a gente não sabia. Muita gente nunca tinha trabalhado remotamente, não sabia como usar o Zoom, não sabia como usar o Google Meet, não sabia como usar essas ferramentas todas que estão disponíveis hoje para que eu consiga fazer minhas reuniões, para que eu consiga dar as minhas aulas, para que eu consiga promover, né, esse engajamento, esse relacionamento através da internet, né, com o meu público. Então, a gente teve que começar a aprender isso. Então, eu acredito que seja uma atividade-chave da maioria das pessoas aprender, estudar sobre esse novo formato de trabalho, né? Esse mundo online. Eu queria convidar vocês, né? Vocês que estão principalmente aqui no Zoom, que a gente está com mais movimento no Zoom, para compartilhar comigo quais foram os maiores desafios de vocês em trabalhar remotamente, né? Vamos ter esse cuidado, né, esse interesse em compartilhar tudo que eu estou falando aqui através do chat, porque isso ajuda a gente a melhorar a aula, né? A trazer para a realidade de vocês quais são os maiores desafios para a gente poder direcionar o conteúdo da aula de hoje, né? Porque eu fico baseado muito na minha realidade
que é uma realidade diferente, porque eu já trabalho remotamente há muito tempo, desde 2014, né? Então, desde 2014 eu ministro aula online, eu estudo as ferramentas, eu já fiz evento online, então eu tenho um pouco de conforto em relação a isso. Claro que eu tive desafios. Um dos grandes desafios que eu tive nessa coisa de começar a trabalhar remotamente na pandemia foi ter que dividir, por exemplo, meu espaço, meu ambiente com meu marido e com meus filhos. Foi ter que dividir o meu tempo na minha rotina, que eu me dedicava ao meu trabalho, com a casa, porque eu não tenho uma pessoa me ajudando mais todo dia aqui, né? E com os meus filhos, ou seja, os meus filhos estão no dia a dia do EAD, né, da educação à distância, as escolas estão todas online, e a gente precisa estar mais presente. Cai a conexão, corre para cá. Tem uma dúvida em relação a alguma coisa, não estou gostando disso, está ruim, eu não estou conseguindo entrar na sala. E a gente tem que se dividir. Então, isso dispersa muito. Quando eu estou num bloco de trabalho de uma dessas atividades aí, eu tenho que parar aquilo para me dedicar a alguma coisa dentro de casa, e isso é um grande desafio. Então, esse tem sido um dos grandes desafios que eu tenho em relação a isso. Mas eu tenho clientes e alunos que os desafios são diversos. Por exemplo, trabalhar com a equipe remotamente, né? Marcar reunião, delegar, cobrar e aprender a usar as ferramentas, tanto de ferramentas como o Zoom, como o Meet e tal, que são ferramentas online para poder fazer streaming, né? Para poder fazer as conexões, como também as ferramentas de gestão online. Ou seja, o Trello, o Calendar, o Todoist, que foram ferramentas que eu falei aqui também para vocês e que eu uso já há um tempo, mas que, quando a gente vai falar de projeto, que eu tenho que delegar algumas coisas para prestadores de serviço e etc., muitos nunca usaram essas ferramentas e têm a maior dificuldade. Então, isso é um desafio, ok? Então, voltando aqui para a metodologia, para a parte de organização e planejamento, né? Porque a gente tem aqui, ó, planejar, gerenciar e monitorar. A gente começa por aqui a parte de colocar em prática tudo que a gente viu, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar tudo que eu tenho nas minhas atividades chaves. E óbvio que não somente essas atividades chaves, são atividades que outras atividades que eu preciso fazer vêm para aqui também. Então, por exemplo, eu começo aqui com o que, né? Com o what. Ó, Dilce falando aqui no Zoom. Minha maior dificuldade foi conciliar todas as áreas estando em casa. Com certeza. Então, a gente começa... Antes, a gente tinha os filhos indo para a escola, marido indo para o trabalho, e a gente tinha, né, um espaço e uma concentração para focar muito maior do que a gente tem hoje, né? Então, a gente hoje tem essa dificuldade de ter que administrar, gerenciar e monitorar tudo junto. Por isso que eu falo, gente, não existe vida para, principalmente quem trabalha remotamente em casa, em home office, né? Não existe vida profissional e vida pessoal, é tudo vida. A gente tem que entender como é que a gente cria os blocos dentro do nosso dia, né? 24 horas todo mundo tem num dia. Então, qual é o tempo que eu tenho de sono? Primeira coisa, é inegociável, sono. Quando é que eu durmo? Vai ter gente que dorme mais tarde, vai ter gente que dorme mais cedo, vai ter gente que troca o dia pela noite, né? Vai ter gente que trabalha com fuso horário, pessoal lá fora, porque a internet dá essa abrangência. E tem que administrar fuso horário, né? Tem alguém aqui no Zoom que está com o microfone aberto. Eu queria pedir para que vocês tenham cuidado de não abrir por conta da gravação. Ok? Deixa eu ver se eu consigo visualizar para fechar aqui Bom, acho que fechou. Não sei. Vamos lá. Também tive essa dificuldade, Igor dizendo, orquestrar tudo. Casa, trabalho, projetos, pesquisa, estudo, atendimento, descanso. Demais. Outra coisa, essa coisa do descanso, Igor, é muito importante e isso foi tema de dúvida na aula que a gente falou sobre vida, né? Muita gente esquece de criar esse espaço dentro da rotina de descanso e fica sobrecarregada. A mente da gente já está sobrecarregada de tanta coisa. Então, é essencial que a gente crie espaço dentro do dia a dia da gente para isso. Então, quando eu falo criar espaço, gente, é entender
que a gente vai ter que criar algum bloco ali para parar, né? Eu preciso parar de trabalhar, eu preciso parar de me dedicar às coisas da casa, eu preciso parar para descansar. Né? E não estou falando somente desse horário que a gente tem de sono à noite, mas obviamente que isso é essencial, é inegociável. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Então, criar esses espaços dentro da rotina, a gente pega a ferramenta de semana é muito boa para fazer isso, porque a gente vai, cria os blocos. Eu gosto de trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Tem gente que gosta de trabalhar em casa e na rua, porque vai ter gente que vai precisar sair para a rua para trabalhar. Né? Então, coisas que eu preciso fazer na rua, coisas que eu preciso fazer em casa. Vai ter gente... Então, tem vários métodos de organização, né, que estão disponíveis aí para vocês estudarem e entenderem qual é o método que se encaixa melhor no teu perfil. Mais uma coisa que é importante para a gente entender qual é o nosso perfil e entender quais os investimentos que você vai fazer para trabalhar o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece a nossa rotina, melhor a gente consegue organizar isso aí. Né? Então, dificuldade em orquestrar tudo, ou seja, casa, trabalho, vai ter gente que vai preferir dividir isso. Trabalho, meu bloco de trabalho é tal horário. Lembrando que, se eu tenho no meu dia que dividir essas 24 horas, gente, em trabalho, em estudo, em coisas da casa, em filhos, e etc., eu não posso colocar dentro do bloco de trabalho algo que vai precisar que eu me dedique mais tempo do que eu deixo. Por exemplo, se eu deixo 3 horas no dia para trabalhar, tá? Eu deixo 3 horas no dia para trabalhar de manhã e 2 horas à tarde, vamos dizer assim, 5 horas por dia de trabalho. Aí eu pego, coloco dentro daquele bloco algo que toma mais tempo do que aquele tempo que eu deixei disponível. O que é que vai acontecer? Acúmulo de tarefas, né? A gente coloca lá mais coisas do que a gente pode fazer e a gente vai ter que ficar adiando para o outro dia. E quando a gente adia para o outro dia, esse bloco de tarefa vai invadir o outro bloco de tarefa do outro dia. Então, vou dizer para vocês como é que eu faço, mas primeiro vamos seguir a metodologia do 5W2H aqui. Então, eu tenho objetivos, etapas e fases. Na aula de ideias, eu coloquei uma planilhazinha que eu trabalho no Trello, mas você pode trabalhar essa planilha por exemplo, no Trello, o que é que eu faço? Eu crio uma pasta para cada uma dessas informações. Antes de trabalhar no Trello, eu trabalhava no Excel. Então, a ferramenta que você vai usar vai ser você que vai decidir, tá? Então, o planejamento, que eu planejei no meu ano, que eu planejei na minha semana, tudinho eu vou colocar aqui as atividades, né? Quais são os objetivos, o porquê eu estou fazendo esse projeto, a etapa dele e fases. É o quê? O que eu vou fazer. Depois, o porquê, justificativa. Por que eu vou fazer aquilo? Porque eu vou começar a anunciar no Instagram, porque eu quero crescer de seguidores, porque eu quero crescer em vendas, porque eu quero, enfim, crescer. Lembrando, tem que ser smart. Quanto que eu quero crescer, né? E aí colocar lá, quantificar e colocar prazo. A gente vai ver depois que tem isso aqui. Depois vem, depois de dizer o quê e justificar o porquê eu estou fazendo, o Instagram oscilando de novo aqui. O Instagram, quem está aqui pelo Instagram, pode vir para o Zoom, hein, gente? Então, se você tem equipe, se você tem um sócio, né, que vocês têm divisão de funções, se vocês têm prestador de serviço, que por projeto você contrata, você coloca ali no quem. Depois vem o como é que eu vou fazer aquilo, o método, as atividades, os processos. Geralmente é uma lista. O como vai ser uma listazinha de atividades que eu vou fazer para conseguir realizar aquele o quê, né? Depois vem o quanto, quantidade, custo, dinheiro, entra aqui no quanto. Tá? Então, é importante a gente colocar, porque senão a gente não vai conseguir saber quando a gente alcançar esse objetivo. Quando a gente alcança esse objetivo? Quando a gente recebe um faturamento em tanto, quando a gente aumenta o faturamento em tanto, quando a gente tem uma quantidade de seguidores a mais, quando a gente tem a quantidade de comentários nos nossos posts a mais, quando a gente tem um resultado no anúncio a mais, enfim, quantifica. Depois vem o quando, importantíssimo a gente colocar prazo. Quando a gente não coloca prazo, a gente
automaticamente, é humano, gente. A gente começa a adiar as coisas, a gente começa a procrastinar em relação às atividades que eu preciso fazer para realizar aquilo, tá? Quando eu coloco quando, eu meio que firmo um compromisso comigo mesmo, com a minha equipe, com o meu sócio, de conseguir, naquele prazo, realizar aquele objetivo que eu tenho e que vai me dar resultados, ok? Por isso que é muito importante colocar de forma estruturada e organizada no papel ou numa ferramenta dentro do... Outra ferramenta que eu acho massa usar para fazer isso é o Todoist, né? Que é a mesma coisa do Asana, do Run, enfim, dessas ferramentas de gestão de tarefas, porque elas avisam para você através automatizado, né? Através do e-mail, através do Zap. Então, é legal você ficar recebendo, eu estou aqui no meu deadline para fazer tal atividade. E você conseguir criar espaço na rotina para realizar aquilo, ok? Depois vem o local onde vai ser realizado. Se for físico, se for na internet, onde é que vai ser, né? É no Instagram, é no Zoom, é no Simpla, onde é que você vai realizar aquilo, tá? Definir departamentos, se você tiver uma empresa já estruturada em relação a departamentos, que vai acontecer isso dentro dessa departamento de vendas, de marketing, então você pode colocar ali também, ok? Então, o 5W e 2H é o quê? É pegar aquela atividade-chave que você precisa realizar no seu negócio, para o seu negócio existir, seu negócio ter resultado, seu negócio ter prosperidade, para o seu negócio ser um negócio de sucesso. E você colocar organizadamente, de forma estruturada, criando estratégias para que você coloque na rotina, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a planilhazinha, né? Então, quando eu coloquei essa planilha disponível para vocês fazerem tarefa, foi pensando em vocês, por exemplo, imprimirem quem nunca fez, me diga aqui no chat, vocês aí que estão no Zoom, quem já usou isso? Quem já fez? Assim, de fato, não é quem sabe que existe, né? Porque saber que existe, quem trabalha na área de administração, quem trabalha no corporativo, geralmente já viu a planilha ou já viu a metodologia, né? É muito comum assim com o W2H, mas quem de fato usou, quem de fato já pegou as atividades que você tem que fazer no seu negócio, no seu projeto e colocou nesse formato, tá? Então, eu, por exemplo, no ano passado, a gente trabalhou no curso de criatividade com um parceiro meu, a Baex, e a gente fez todo o curso na planilha 5W2H. Foram 3 meses de trabalho e ficou muito claro o que a gente tinha que fazer para a gente alcançar os objetivos que a gente queria alcançar, né? Então, ficou muito claro. E não ficou claro somente para mim, que fui a pessoa, por exemplo, que organizou dentro da planilha. Ficou muito claro para todos os envolvidos no processo. Então, eu olho para essa planilha e eu sei o que eu tenho que fazer. O meu parceiro lá olha e ele sabe o que ele tem que fazer e o que ele tem que delegar para os funcionários da empresa, né? O sócio dele sabe o que é que ele tem que fazer. Então, quando todo mundo está alinhado na atividade, né, fica muito mais fácil, gente. E o que é que acontece quando a gente tem um planejamento estratégico assim? Menos tempo gasto, menos dinheiro investido erradamente, porque quando a gente não tem isso, o que é que a gente faz? Faz o que a gente consegue fazer de forma automática e quando as coisas vão acontecendo, as urgências vão acontecendo. Ai, meu Deus, o prazo daquilo venceu. E agora? Vamos fazer? Corre. Aí não fica bem feito. O tempo que a gente toma é muito maior, né? As pessoas que precisam estar envolvidas naquela atividade não estão, porque elas não sabem o que tem que fazer. E por aí vai. E aí vamos ter problema de relacionamento na equipe, vamos ter problema de alcançar realmente os resultados que a gente deseja, os objetivos que a gente deseja, tá? Então, é muito importante a gente usar essa planilha para a gente trabalhar as estratégias da empresa, as atividades. Quando eu falo em atividades, ações, eu estou falando em coisas que a gente precisa fazer, gente. É verbo, tá? Atividades chaves, aquilo que eu preciso fazer para o meu negócio existir. Então, fiz isso, né?
com muito mais facilidade, deixa eu achar aqui o que eu quero compartilhar com vocês, tá? Deixa eu só achar o que é que eu vou compartilhar com vocês agora, para compartilhar aqui no Zoom, por enquanto. Daqui a pouco eu coloco aqui no Instagram o que é que a gente vai ver agora, que também foi algo que vocês já viram, tá? Então, é muito importante. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que vocês do Zoom não estão conseguindo visualizar, né? Deixa eu ver. Esse slide foi um slide que também foi um slide do... Deixa eu ver se aqui no Zoom vocês estão vendo. Tela cheia, não. Agora eu acho que vai. Vamos lá. De vez em quando dá uma bugada aqui no Zoom. Para compartilhar assim, nesse formato de tela cheia, sabe? Então, vocês me digam aí, mas eu acredito que agora todo mundo está vendo, né, o funil. Vou colocar aqui no Instagram também o funil, para que a gente consiga entender uma das atividades chaves que todo mundo tem que colocar dentro da sua rotina. Temos que criar espaço para isso. Vou dizer por quê, tá? A gente vai... Não estou achando aqui no Zoom, achei no Instagram. Então, vamos lá. Partiu para a gente pensar em estratégia de 2 atividades que a gente precisa colocar em todos os negócios. Não interessa se o negócio é físico, não interessa se é comércio, não interessa se é serviço, não interessa se é produto, né, ou serviço no físico, não interessa se é online, não interessa se é offline. Porque quando a gente fala em funil de vendas, o funil de vendas, que é um modelo estratégico, usado, né, e muito falado quando a gente fala de empreendedorismo digital, quando a gente fala em negócios digital, a gente não pensa que esse funil é igualzinho no presencial. Só que as etapas são iguaizinhas, só que é aquilo que eu preciso fazer, que são as atividades de cada etapa, né, que são as ações de cada etapa, não são iguais. Então, por exemplo, quando a gente fala no funil, a gente está falando de 5 etapas, tá? Para que a gente comece a divulgar e a gente consiga vender. Então, uma das coisas que a gente precisa colocar dentro das atividades lá-chave é, se eu tenho que vender, eu tenho que ter o que vender, né? E quando a gente vai para o Canvas, eu falo muito sobre essa venda, não somente do teu core produto, né? Do produto principal que você tem no teu negócio. Por exemplo, eu tenho no meu negócio um principal produto que é o quê? Meus cursos, aulas. Então, é o principal produto. Sendo que, o que é que eu faço? Eu não tenho somente esse formato de produto, de serviço. Eu tenho mentoria, eu tenho palestra, eu tenho produtos físicos que eu crio para vender e para ajudar as pessoas no dia a dia, como o Planner, né? Como o Planner é um produto físico. Eu tenho esse produto aqui no digital, então são produtos infoprodutos, né? Produtos informativos no digital. Eu tenho vários formatos de produto e tenho também vários canais de venda. Eu vendo no Eduz, eu vendo no Simpla, eu vendo através do Direct, eu vendo através do Instagram, né? Eu vendo através do WhatsApp, do Telegram. Então, a gente pensar que, tudo isso que eu estou falando aqui está lá no modelo de negócio do Canvas. Então, quem não preencher o Canvas já começa a ter dificuldade de visualizar isso, essas atividades todas e tudo que a gente precisa definir para criar as estratégias, e aí precisa voltar lá na aula para, de fato, começar a organizar as ideias. Porque quando você tem isso organizado lá no Canvas, fica muito mais fácil de fazer os 5W2Hs, fica muito mais fácil de seguir esse modelozinho aqui de divulgar e vender, tá? Então, divulgar e vender são atividades chaves de qualquer negócio, gente. Então, vamos lá, para a primeira etapa desse funil. Então, primeira etapa desse funil é o A de atrair pessoas, atrair a atenção das pessoas. Então, eu começo a existir, eu crio, vamos dizer, um perfil no Instagram, ou eu abro um negócio na rua, né? Eu vou falar do digital e do offline, tá? E aí eu preciso dizer às pessoas que eu existo. Não é assim que funciona? Então, se eu estou no presencial, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar placa, eu vou criar campanhas online para dizer que eu existo ali naquele endereço,
Eu vou fazer panfletagem, eu vou botar um outdoor, eu tenho diversas ações que eu posso fazer para dizer às pessoas que eu existo. Então, transformar pessoas que estão passando na rua ou pessoas que são do meu público, né? E às vezes não é um negócio que tem uma vitrine na rua, é um negócio que está mais escondido, que eu preciso trabalhar a indicação, por exemplo, né? Então, o que é que eu quero? Transformar pessoas em visitantes. A pessoa entrou na minha loja para conhecer, a pessoa entrou no meu espaço lá para saber que eu existo, para entender o que é que eu vendo, né? A pessoa tem interesse pelo produto que eu estou vendendo ali, ou pelo serviço que eu estou vendendo ali, tá entendendo? Se eu tenho uma escola, por exemplo, de cursos, né? E eu existo de forma presencial, eu vou fazer várias atividades, várias ações para transformar pessoas que não me conhecem em visitantes do meu negócio. Quando a gente fala do negócio digital, o que é que eu estou falando? Eu estou falando em colocar o meu negócio, por exemplo, no Google Ads, para quando as pessoas busquem por assuntos diversos, né? Ou pela minha área de atuação, eu apareça ali no Google. Eu estou falando de blog, onde eu posso escrever informações a respeito daquilo que eu trabalho. Por exemplo, eu trabalho com criatividade, trabalho com empreendedorismo, trabalho com novas economias. Eu vou escrever sobre esses assuntos e quando as pessoas me buscarem, ou buscarem esses assuntos nos buscadores, elas vão ver meu artigo, por exemplo, no meu blog. Mídias sociais, óbvio, mas como usar as mídias sociais, né? Criando conteúdo de valor, alinhado aos meus assuntos. Então, aqui é hora, gente, de eu ter, por exemplo, um banco de ideias, né? Do que é que eu vou trabalhar de informação, né, no meu negócio. Então, por exemplo, empreendedorismo. O que sobre empreendedorismo? O que é empreender? O que é empreendedorismo criativo? Como começar um negócio, empreendedorismo dentro de empresas, intraempreendedorismo, informações que eu posso colocar dentro daquele planejador de rede social que eu também compartilhei com vocês. O assunto, né, eu faço no Trello. O Trello também tem cada assunto que eu trabalho, ou seja, uma pasta é só sobre empreendedorismo, outra pasta só sobre novas economias, outra pasta é só sobre educação empreendedora. E por aí vai. Então, eu vou criando temas e subtemas, ou seja, o que sobre empreendedorismo? Tudo isso vai embaixo e isso me ajuda quando eu chego no meu bloco, lá na minha rotina, de criar conteúdo. Então, quando eu disponibilizo 2 horas da minha semana, na terça-feira, vamos dizer, ou na segunda-feira, ou na sexta-feira, eu tenho 2 horas que tem um bloco de produção de conteúdo, eu abro a minha pasta do Trello e eu vou ver o que é que eu vou falar, né? Que assuntos são esses que eu vou falar dentro da minha rede social. E aí eu não estou falando somente... depois eu vou ver os formatos, mas primeiro os assuntos, né? Eu vou ver assuntos diversos e eu vou transformar aquele assunto em formatos de conteúdos. E aí, vamos lá. Se eu tenho blog aqui, eu vou fazer um artigo sobre isso. E eu vou colocar no meu blog e eu vou compartilhar no Facebook. Se eu tenho mídias sociais, eu vou fazer o formato de feed, por exemplo, onde eu tenho que fazer uma artezinha. Mas eu não vou fazer somente um. Eu tenho uma lista de subassuntos sobre empreendedorismo e eu vou criar vários conteúdos. Então, 2 horas eu vou passar somente produzindo conteúdo. Então, eu vou no Canva, eu vou fazer várias artes para o meu feed do Instagram, por exemplo. Eu vou fazer vários videozinhos depois de Reels ou de TikTok. Eu vou fazer vários stories para planejar lá na minha semana daquele assunto que eu vou estar trabalhando naquela semana. Então, quando eu coloco criar conteúdo, eu crio vários conteúdos, eu otimizo o meu tempo. Imagine, cada dia, você parar, abrir o Canva ou abrir a plataforma que você usa para fazer arte, por exemplo. Se você trabalha com Adobe, com Photoshop, com Illustrator, com o Canva, o Trello, enfim, o Adobe Spark, qualquer um, você abrir todo dia. Às vezes acontece isso, porque você não consegue se concentrar ali na quantidade de conteúdo que você tem para... Ah, Germana, mas meu conteúdo é feito por uma agência.
Então, tenta fazer com que a agência faça isso também para você ter uma visão geral do que vai acontecer na tua semana em relação ao conteúdo que você compartilha, tá? Então, primeira fase lá do funil é esse, vou atrair a atenção, seja na rua, seja online, com conteúdo, gente. Então, o conteúdo não vai ter jeito. Se você produz ou terceiriza essa produção, delega para alguém, você vai ter sempre teu envolvimento, principalmente se você for pequeno, se você for uma empresa pequena. Eu, como sou uma empresa solo, que trabalho o meu nome, eu trabalho todo o meu conteúdo e eu que faço tudo. Então, eu tenho que ter isso muito bem organizado. Então, são pastinhas no Trello, onde eu tenho essa quantidade de informação, né? Me digam aqui quem é que produz conteúdo e que faz diferente disso, tá? E quais são os maiores desafios que vocês têm em relação à produção de conteúdo, porque essa primeira fase do funil, que é essa fase de atrair, ela é muito importante que você produza conteúdo, seja escrito, seja vídeo, seja foto, falar de bastidores, falar de equipamentos que você usa, falar de formatos de produtos e serviços que você disponibiliza, né? Então, essa é uma fase muito importante para a gente ir para a segunda fase, tá? Que é a de transformar esses visitantes, essas pessoas que chegam para conhecer o teu produto, o teu serviço, o teu lugar, teu espaço físico, e você pensar, pô, essa pessoa chegou aqui, ela tem interesse pelo que eu faço, ela tem interesse pelo que eu faço, que eu falo, ela tem um problema que eu possa ajudar a resolver, eu tenho que pegar alguma informação dessa pessoa para eu poder depois falar com ela, né? Então, essa atenção que você atrai virá interesse. Como é que você faz isso? Transformando essas pessoas que chegam no teu perfil, no teu espaço e etc., em leads. Leads é um termo muito usado no marketing digital, nos negócios digitais, tá? Mas nos negócios físicos, no tradicional do marketing, da vendas e da administração, leads são os prospects, pessoas que têm interesse pelo meu produto e serviço. Pode ser que nunca tenha comprado, mas eu tenho o telefone dela, eu tenho o e-mail dela, eu tenho informações que eu vou poder olhar depois e eu vou poder oferecer alguma coisa para ela, né? Direcionada à dor dela, ao problema dela, tá? Então, transformar. Como é que eu faço isso, Germana? No online. Como é que as pessoas chegam no meu perfil e eu conheço essa pessoa a ponto de saber o que ela precisa depois? Então, o que é que a gente tem? Vamos lá para o presencial. Quando a gente chega numa loja, por exemplo, e a pessoa diz assim: ah, você não gostou, você não vai levar nada, não, né? Gostou disso aqui, gostou disso aqui, por favor, preencha aqui esse cadastro. Aí, às vezes, é um cadastro escrito, ou às vezes a pessoa dá um iPad para você preencher alguma coisa, um formuláriozinho, alguma coisa assim. O nome disso, certo? É call to attention. Você foi capturada pela atenção, né, que você teve em alguma coisa naquele perfil, naquele assunto, naquela pessoa, tá? No digital, é um botão que você clica ali, quero saber mais, por exemplo, ou se inscrever em alguma coisa, ou baixar um e-book, ou qualquer tipo de coisa que você entra num ambiente que a gente chama que é né, o call to attention, o CTA, é o botãozinho que você vai apertar. Ele te chamou a atenção e você vai lá apertar. Quando você aperta nesse botãozinho, você vai bater numa landing page, que pode ser um formulário, uma landing page que é uma página de captura, uma página que vai capturar uma informação para eu te oferecer depois alguma coisa a mais. Nessa página, geralmente tem, coloque seu nome, coloque seu e-mail, coloque seu telefone, né? Essas são as informações que vão me fazer reconectar com essa pessoa que era um visitante e virou um lead. Gente, tem muitas ferramentas que ajudam vocês a criarem esse tipo de coisa. Você mesmo criar, sem precisar contratar uma agência, sem precisar contratar um designer, sem precisar contratar alguém de tecnologia. Hoje em dia a gente tem. A ferramenta que eu mais tenho usado hoje em dia, eu tenho um site, certo? Que tem lá os meus botões e que vai bater em alguns lugares, às vezes formulário, às vezes é uma landing page, mas a ferramenta que eu tenho mais usado e que tem me dado mais agilidade em criar
essa possibilidade de receber essa informação que eu preciso é o MailChimp, tá? O MailChimp é uma plataforma de criação de landing page, porque você pode criar páginas lá, você pode criar newsletters, ou seja, você pode criar aquelas informações que você manda por e-mail para as pessoas, né? Tipo um jornalzinho semanal ou mensal, ou o que for, né? E você cria a coisa mais importante dessa fase 2, que são as listas. Listas que vocês podem criar com os e-mails e com as informações das pessoas, tá? Eu vou só falar de que o Instagram está super instável, eu estou pausada aqui devido à baixa qualidade de conexão. Então, quem estiver no Instagram, que estiver vendo depois, entra na aula do YouTube, porque a aula do YouTube é a aula que eu estou gravando aqui no Zoom, gente, e não está tendo nenhum tipo de problema, tá? Então, eu vou continuar a aula até o final aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o MailChimp, para quem não conhece, entra no Google, MailChimp, e começa a cutucar. Eu acho que ele já tem em português, não sei, mas tem o tradutor, você pode traduzir ele. Ele é uma ferramenta que é em inglês, tá? Mas que você consegue traduzir lá no tradutor e você consegue usar normalmente. Então, você faz um cadastro, é gratuito até, se eu não me engano, 2.000 pessoas, 2.000 e-mails. Então, assim, quem tiver mais vai ter que começar a pagar ou usar outra ferramenta, tá? Para fazer a gestão dessas listas. Porque eu vou criar e-mails, as pessoas vão se inscrever. Vão para uma lista onde tem lá pessoas interessadas em empreendedorismo criativo, tá? Então, quando eu criar um produto de empreendedorismo criativo, seja um curso, uma palestra, um webinário, um evento online, um e-book, qualquer coisa, eu tenho lá as pessoas que já entraram aqui por conta deste assunto que eu falo. Então, eu já sei quem são as pessoas interessadas naquele assunto. Lá, você também pode criar formulários, né, e gerar esses contatos todos para você fazer a gestão, ou você pode também usar o Google, né, o Gmail, para criar os seus formulários de forma bem simples e o Gmail ser o teu gerenciador. Você pode guardar todas essas informações a respeito. Por exemplo, essa semana Beta Lab, eu tive uma inscrição que você clicava aqui e você não ia para o meu MailChimp, nem ia para uma página de captura. Você ia para um formulário onde você colocava várias informações, né, para que você participasse da Semana Beta Lab aqui no Zoom ou no Instagram, né, no Stories, mas que vocês também, os 30 primeiros, ganhariam o planner. Então, tem lá endereço, né? Tem lá mais informações do que somente o e-mail, ok? Me digam aqui se vocês já trabalham nessa lógica do funil, porque é muito importante para mim saber quem já está trabalhando na lógica do funil, tá? E quem ainda não está e que está aprendendo aqui como fazer isso, ok? Então, sim, Germana, eu já faço isso, eu já crio conteúdo, eu já tenho minhas listas, eu já uso o MailChimp ou outra ferramenta qualquer, eu já crio os meus produtos e serviços direcionados, gente. Imagine, essa informação é tão preciosa para quem trabalha com pré-venda, porque, por exemplo, eu tenho, uma escola de educação onde eu crio cursos. Imagine eu criar um curso que eu acho que é um curso interessante, né? E eu criar um curso que o meu público já sinalizou que é importante. Então, a Beta Lab, por exemplo, foi criada completamente alinhada com as necessidades dos meus alunos e dos meus clientes. Que toda vez eu via, toda vez quando a gente fazia parte de planejamento estratégico, quando a gente fazia parte de modelagem de negócio, as pessoas usavam as ferramentas e depois não conseguiam colocar em prática. Não conseguiam criar uma rotina produtiva, uma rotina que desse resultado, uma rotina que as pessoas fizessem aquilo que realmente precisavam fazer, aquilo que é importante para o negócio. Então, eu disse, gente, isso vem lá de trás. Começa com o desequilíbrio da vida e depois começa com a falta de organização das ideias. Depois é colocar isso dentro da rotina. Então, eu vou criar uma metodologia onde eu foque cada uma dessas etapas, porque são etapas essenciais para quem quer começar a empreender. Então, já vi o funil, mas nunca usei, começando o projeto ainda. Massa para quem está começando o projeto, porque você já começa do jeito certo.
né? Não tem jeito. Se você vai começar um projeto e você quer, com esse projeto, monetizar a tua vida, você quer rentabilizar a tua vida, você vai ter que criar produto e serviço, você vai ter que ter cliente, você vai ter que divulgar e você vai ter que vender, né? Então não tem jeito. Temos que fazer isso de forma estratégica, organizada. Senão, a gente vai fazendo, gastando muito tempo e gastando muito dinheiro. Gente, eu digo que essa coisa de gastar tempo e dinheiro, a falta de planejamento, né? A gente gasta muito tempo e gasta muito dinheiro. É igual, por exemplo, uma lista de supermercado. É uma lista, por exemplo, das coisas que eu preciso fazer se eu vou fazer um aniversário para uma criança, do meu filho. Se eu vou viajar e eu vou sem planejamento. Não tem jeito. Se eu vou planejar aquilo, no momento em que eu estou lá, eu já estou gastando tempo que eu podia estar fazendo outra coisa, né, nessa viagem. Então, é muito importante a gente criar nossas listas, sim, é muito importante a gente criar nossos calendários, sim, mas se a gente não colocar isso na rotina, a gente não consegue realizar. Então, quem já viu o funil, massa, eu estou aqui falando sobre cada etapa e que você precisa trabalhar essas etapas, colocando as atividades das coisas que você precisa. Por exemplo, eu preciso escrever no meu blog. Isso não é uma atividade? Ela precisa ir para a tua rotina, né? Eu preciso criar as minhas artes dos meus posts no Instagram, no Facebook, no YouTube, etc. Eu não vou precisar fazer isso? Isso não é uma atividade? Tem que colocar na rotina. Se eu não colocar isso na rotina, como é que eu vou ter aquele tempo dedicado àquilo que eu preciso fazer? Não vou fazendo, ó. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eita, eu tô um tempinho aqui, vou fazer um negócio. Aí você faz de qualquer jeito, sem estratégia, tá? Terceira etapa do funil, tá? Esse é o principal, a principal ferramenta para você colocar em prática, que é a aula de hoje da Semana Beta Lab, colocando tudo em prática. Pegar aqui, listar em cada etapa, cada atividade que você precisa fazer por etapa. Por etapa. Etapa 1, etapa 2, 3, 4, 5. Bota lá a lista de atividades que você precisa fazer. Tá? Você não precisa levar isso para o Canvas, mas você precisa levar isso para a rotina. Você precisa levar isso para o planejamento lá do método 5W2H. Tá? Então, vamos lá. Desejo e oportunidade. Atrair a atenção da galera. A galera veio, visitou, gostou, se interessou. E aí opa, pego esse visitante e transformo ele num prospect. Transformo ele em alguém que, mesmo que não tenha comprado nada, pode vir a comprar. Por que ele pode vir a comprar? Porque eu posso ajudar ele a resolver o problema dele, a dor dele, o desejo dele. E aí a terceira etapa é o quê? Eu vou olhar para aquele interesse ali dele e vou dizer, eita, pô, ele tem vontade disso aqui, ele tem um sonho disso aqui. Eu começo a conhecer ele melhor quando eu estou na etapa 2. Então, eu começo a gerar interesse e oportunidade para essas pessoas. Então, é a hora de esquentar esses leads, de pegar a tua lista que está lá no MailChimp e começar a trabalhar ela direcionada àquelas informações que você tem sobre aquelas pessoas, tá? Isso acontece na mesma coisa no presencial, gente. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado e tem aquela menininha lá, um patezinho com iogurte, dando de graça para você provar, né? Quando ela está fazendo aquilo, é uma ação de marketing que vai gerar desejo, oportunidade. De quê? De você provar aquilo. Então, aqui está muito focada em conteúdos gratuitos para fazer as pessoas experimentarem, certo? Experimentarem e terem vontade de querer mais. Eu estou gerando desejo e oportunidade. Chama esquentar lead isso, tá? Eu estou dando um pouquinho de iogurte, daquele iogurte que eu estou lançando, para que a pessoa ache bom e queira mais, e ela compra a garrafa do iogurte. Ela compra a embalagem maior do iogurte. Eu estou lançando um vinho que eu quero que ela prove, e se ela gostar, ela vai comprar, já vai para a quarta etapa aqui, tá? Então, eu vou mandar e-mail para essas pessoas na minha lista, eu vou criar grupos no Telegram, grupos no Zap, no Discord, para eu conseguir ter aquelas pessoas que têm interesse dentro de um ambiente mais íntimo meu. Eu vou estar gerando a oportunidade dessas pessoas me verem mais na rede social através de eventos, tá? Todo mundo vai estar gerando conteúdo,
mas um conteúdo mais qualificado, de mais valor agregado, né? Direcionado à necessidade do público, tá? Então, eu estou esquentando meu lead e aquele lead está ficando com muita vontade de ter mais engajamento comigo, de me ver mais falando sobre tal assunto, de consumir mais conhecimento a respeito daquilo, de experimentar alguma coisa que eu vendo, né? De experimentar alguma coisa, algum produto, algum serviço que eu vendo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que tem uma escola de balé, tá? Tininha está aqui, eu sei que ela está aqui na aula, ela tem uma escola de balé. Como é que ela é um espaço físico, tá? Então, ela tem duas formas de trabalhar isso. Uma, chamando a galera através da rede social para experimentar, por exemplo, uma aula lá dentro do espaço dela, ou ela conseguir fazer uma promoção de algum aluno que traga alguém novo para experimentar essa aula. É conteúdo gratuito? É, mas não é online. É um conteúdo gratuito físico, né? Ela está levando gente que pode ter interesse para experimentar, tá? Então, tem duas ações muito legais de fazer a pessoa. Quando a pessoa experimenta, gente, é muito diferente de só a pessoa saber que existe, né? Quando você está ali na fase da atrair a atenção, é uma coisa, uma fase que está lá da jornada do cliente. Porque isso aqui é a jornada do cliente. Né? Isso pode acontecer em uma semana, a jornada do cliente todinha, mas pode acontecer em meses, em anos, tá? Então, a gente vai ter gente que vai trabalhar mais rápido essa jornada aqui e vai ter gente que vai demorar anos. Eu tenho pessoas que passaram anos me vendo, tendo acesso a palestras minhas, já participando de eventos meus, para lá no final, depois de anos, comprar um curso meu, ou me chamar para dar uma palestra em um evento, ou comprar algum tipo de produto que eu vendo, tá? Então, isso é algo muito relativo. Quanto mais a gente consegue engajar o lead e esquentar a lixa da gente, mais a gente vai ter resultado nessa quarta etapa aqui do funil, que é a etapa de experimentou, gostou, quero mais, é a etapa do quero mais. Quando a pessoa quer mais, aí ela está ali esquentado, experimentou, provou aquilo, gostei que só, né? E eu vou agora comprar alguma coisa daquela pessoa, porque daquela empresa, né? Daquele negócio, porque me ajuda naquilo que eu tenho de dor, de problema, de sonho, de necessidade, de desejo. As pessoas não compram produto e serviço, gente. As pessoas compram soluções para os problemas dela, para as dores dela, para as necessidades que ela tem na vida dela, para os sonhos, para a realização de sonhos dela. Então, elas vão olhar para aquilo e dizer assim, pô, aquela aula de dança, eu nunca provei algo igual. Aquela palestra que eu vi daquela pessoa, aquele produto que eu comprei daquela outra pessoa, aquele prato que eu comi em algum restaurante, né, que foi uma promoção que teve, foi inacreditável e eu quero mais. E aí é quando a gente cria ações de vendas, ou seja, tem que ter produto e serviço sempre, criando sempre. E se a gente consegue criar produto e serviço direcionado àquilo que a gente já teve de informação, por isso que ó como é importante a estratégia, gente, ó como é importante o planejamento, ó como é importante a gente seguir o passo a passo. Porque eu já tenho um monte de informação para criar um produto muito mais certeiro, muito mais direcionado. Tá? Então, se todo mundo, se Tininha, por exemplo, na escola de balé dela, sabe que as pessoas querem muito aprender a fazer dancinhas do TikTok, ela cria um curso de dancinha do TikTok, não interessa se ela acha isso legal ou não. Claro, precisa estar alinhado com a proposta do teu negócio, precisa ser um valor agregado ao teu negócio. Né? Você precisa criar algo que tenha a ver com o teu negócio, mas se teu público quer aquilo, né? Alguma coisa tem aí. E aí a gente cria já esse produto praticamente com o cliente certo. Então, transformar leads em clientes com ações de compra, fidelização, ou seja, aquele cliente que pode vender para outras pessoas, aquele cliente que pode voltar para um módulo 2 de um curso, aquele cliente que pode continuar, né, sendo teu cliente. E a gente, nesse momento, no momento da venda, no momento em que esses leads que estão esquentados, eles viram clientes, a gente tem que fazer
colocar dentro da rotina de novo, no dia a dia, uma coisa que é muito importante, que é buscar desses clientes mais informações, informações mais profundas, informações mais direcionadas, informações mais importantes para a gente continuar vendendo para esse mesmo cliente, né? Então, formulários, avaliações, né? Depois de um curso desse, fazer avaliações, como vocês vão ter aqui, vocês vão ter a oportunidade de preencher uma avaliação e depois eu vou poder olhar para aquela avaliação e pensar, poxa, eu posso criar um produto que ajuda nessa demanda aqui, que essa semana Beta Lab não ajudou, que esse curso, esse treinamento não ajudou, esse material não ajudou, mas que agora, na próxima fase, eu vou poder ajudar. Então, olha a importância de seguir a jornada do cliente, olha a importância de conhecer essas pessoas que estão interessadas no teu conteúdo. Por isso que não tem jeito, gente. Produção de conteúdo é sempre. Não interessa que conteúdo é esse. Se é conteúdo gratuito, se é conteúdo pago, se é o conteúdo da rede social, se é o conteúdo que eu vou estar compartilhando lá no meu espaço no meu espaço físico, tá? E aí a gente tem a quinta etapa desse funil, que eu acho que é muito massa ter essa quinta etapa, que são aqueles clientes que gostam tanto, que consomem tanto naquele produto, serviço, naquela empresa, naquele negócio, naquele projeto, que esses clientes viram divulgadores. A gente chama aqui essa marca, né, que virou uma marca de mais do que de clientes, mas de fãs, né, de love marks. Então, são as love marks, as marcas que a gente ama. Eu amo aquela empresa, eu amo aquele empreendedor, eu amo aquilo que aquela pessoa faz, e eu amo tanto que eu saio divulgando para todo mundo. Eu saio falando para todo mundo sobre isso, tá? Então, são clientes satisfeitos que divulgam a sua marca. Como é isso? Como é que eles fazem isso? E aí vai depender de você, né? Essa captura de informação, tá? Através desses clientes, que são as avaliações, os vídeos de depoimentos, de testemunhos, né? Que eu vivi aquilo e aquilo resolveu o meu problema. Esse problema que não é só meu, é de um monte de gente e pode alcançar pessoas que estão tendo problemas parecidos, né? Então, a gente precisa colocar dentro da rotina da gente isso, quando a gente cria um projeto, a gente colocar cada etapa, cada atividade que eu vou fazer. Por isso, teve uma aluna na aula passada que perguntou assim, Germana, como é que eu planejo o meu ano, né? Ou o ano todinho eu saber o que vai acontecer. Aí eu disse, olha só, planejar o ano é antecipar aquelas informações que você pode antecipar. Claro que você não pode tudo, mas olha só, vamos dizer que você sabe que o melhor mês para você estar lançando uma coleção nova, ou um produto novo, ou um curso novo, ou fazer um evento, ou o que quer que seja, é março. Quando você coloca ali naquele ano, fazer evento, você tem a possibilidade de criar um calendário reverso, que é desde quando eu preciso começar a fazer ações para realizar isso aqui em março, tá? Então, outra coisa que vai te ajudar a colocar tudo isso aqui em prática, tanto a metodologia 5W2H como a jornada do cliente aqui no funil, é você saber o cronograma reverso. Então, para eu lançar isso em março, no final de janeiro eu já tenho que fazer tais coisas, no começo de fevereiro eu já tenho que fazer tais coisas, depois no meio de fevereiro eu tenho que fazer tais coisas, e aí você ter as listas de tarefas e atividades e ações que você precisa fazer para que em março você consiga lançar aquilo. Imagine se você esperar março chegar para você começar a fazer isso de forma desorganizada e de forma urgente, né? Então, além de não conseguir fazer, alcançar os resultados que você quer, você ainda prejudica todas as outras coisas que você precisa fazer, porque você não só tem aquele projeto, você tem mil outras coisas, você tem teu dia a dia no teu negócio, né? Então, organiza, gente, se antecipa, coloca no papel, cria rotina, faz a coisa acontecer no teu dia a dia. Quando eu falo em empreender, quando eu digo assim, as pessoas... Empreender não é para todo mundo, né?
você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa transformar aquilo ali em algo que vai ser para você. Mas a rotina tem muito a ver. Por quê? Porque é o teu dia a dia. O diferencial da rotina de um empreendedor, né, de alguém que abre um negócio, que começa um negócio e tal, e de alguém que trabalha para as outras pessoas, é que você tem o domínio disso. Você pode transformar essa rotina do jeito que você quiser. Você pode colocar dentro dessa rotina, transformar os horários, as atividades e etc., do jeito que você achar melhor. E aqui não. Quando você trabalha para alguém, quem faz essa rotina não é você. Geralmente é o teu chefe. É alguém que vai mandar você fazer em determinado horário, independente se aquele horário você está mais produtiva, está mais criativa, você está mais focada. Ok? Então, é um grande diferencial você ter domínio dessa rotina, sendo que, se você não tiver disciplina, se você não tiver estratégia, se você não pensar nessa rotina como algo, é na rotina que você ama aquilo que você faz, né? Quando você trabalha com algo que você gosta, é essa rotina aqui que a gente está falando, não é o teu produto e o teu serviço somente. Não é aquele evento que tu vai fazer massa. É o que é que tu vai fazer para o evento acontecer, que tem que ser algo legal. Então, transformar essa rotina em algo massa, ok? Então, gente, transformar as coisas em práticas, na verdade, é você entender o teu modelo de negócio para saber quais são as atividades que você precisa fazer no teu dia a dia, tá? Colocando tudo no papel. Sabendo essas atividades, você vai criar detalhamento dessas atividades usando o método 5W2Hs, colocando em uma ferramenta que te ajude no teu dia a dia. Geralmente, é a melhor coisa você ter isso numa pasta, num aplicativo, ou você ter isso na parede, para você conseguir visualizar tudo que você... Eu adoro, por mês, colocar as atividades em post-it embaixo. Cada mês eu sei tudo que eu preciso fazer para realizar o que eu preciso naquele mês. Né? Então, se eu tiver meu ano todo na minha parede, eu vou ter mais facilidade de saber, né, planejar reversamente aquilo que eu preciso fazer para realizar os projetos em cada mês. E aí, você trazer para dentro desse dia a dia a jornada do teu cliente, conhecendo cada vez mais, se aproximando cada vez mais, criando uma coisa que é importantíssima, relacionamento, gente. E aí, obviamente, que a gente não está falando somente de negócios online, a gente está falando de qualquer tipo de negócio. No online, vamos usar as redes sociais, as ferramentas digitais como o Telegram, o Discord, as plataformas de venda, né? O Eduz, o Hotmart, enfim, a Udemy, os e-commerces, ou seja, vários e vários. O próprio Instagram possibilita você criar a tua loja online. Todos esses lugares, né? Instagram, Facebook, TikTok, o Clubhouse, enfim, o que quer que seja de rede social e de plataforma de venda, te dá a possibilidade de você ter relacionamento com o teu cliente. Por isso que eu falo que, independente de você terceirizar a produção de conteúdo e a gestão de rede social, se for uma agência, se for um freela, se for um designer que faz essa parte aí, não tem problema. Mas se envolve, esteja lá mostrando tua cara, esteja lá, principalmente todo mundo aqui, que eu sei que é o meu público, que são pessoas que empreendem em pequenos negócios. Quem é que está por trás dos negócios? As pessoas querem cada vez mais humanizar, né, essa coisa desse divulgar e do vender também. Né? Então, vamos humanizar esse marketing, essa venda, para que a gente consiga cada vez mais engajamento, para que a gente consiga os interesses, para que a gente consiga conhecer melhor os nossos prospects, as pessoas que têm interesses nos nossos negócios e conteúdos, para que a gente consiga vender. Venda, na verdade, gente, não é uma... Claro que tem técnicas de vendas e que tem formatos de você conseguir vender mais ou menos e etc. Claro. Mas vender é muito a consequência do que você faz para divulgar, da tua relação com o teu cliente, com as pessoas, na verdade, até quem não é cliente. E aí a gente conseguir ter um resultado de venda em que essas pessoas fiquem
tão satisfeitas, porque essa entrega é muito importante, quando a gente promete alguma coisa é muito importante, para que a gente tenha não somente clientes, mas multiplicadores, vendedores, clientes divulgadores de quem a gente é e do que a gente oferece. Ok? Então, é isso, criar espaço, criar a rotina de vocês fixa, que é a rotina do que é que eu faço cada dia da semana, criar os blocos, como eu falei, né? Bloco de manhã, quantos blocos de manhã eu vou ter de trabalho, de dedicação à casa, como o Igor falou aqui, de descanso, de estudo, de pesquisa, tá? Quando você cria esses blocos, você consegue ficar mais focado no momento que você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, meu bloco de produção de conteúdo é na segunda tarde. Quando eu digo que segunda tarde eu vou produzir conteúdo, eu tento passar 2 horas somente naquele bloco produzindo conteúdo. É olhando o conteúdo da semana, é olhando o projeto que eu estou lançando, é olhando o conteúdo que o meu público está querendo e é criando artes, legendas, textos e tudo. É isso o meu trabalho naquelas 2 horas. Eu consigo otimizar isso. Eu gero um bloco de trabalho com muito mais foco e com muito mais resultado. E aí, por exemplo, eu crio um bloco de conteúdo de atendimento ao cliente, de reunião, tá? E aí, quando a pessoa quer marcar uma reunião comigo, eu vou fazer tudo, óbvio que a gente precisa ter flexibilidade, mas eu vou fazer tudo para marcar a reunião na quarta-feira de manhã. Porque tenho 2 horas, quarta-feira de manhã, de bloco de reunião, onde eu consigo agendar todas as reuniões da semana, do mês e tudo, nesse dia e nesse horário. Ah, Jairona, mas aí se tu vai marcar uma reunião com alguém que precisa de uma urgência, ou que, claro que eu vou abrir espaço em outro bloco e colocar aquela reunião que, se ela for importante para mim. Se ela for importante para mim. Se não, eu digo, eu posso quarta-feira de manhã, tal horário, e aí eu olho minha agenda lá de compromisso. Se eu crio um bloco de, por exemplo, administração, gestão e monitoramento da minha parte financeira, toda sexta-feira eu faço isso. 1 hora por semana. 1 hora por semana. Toda semana eu vou olhar o que é que está pago, o que não está pago, o que precisa estar pago, o que é que eu tenho de dívida, o que é que eu tenho de cobrança, o que é que eu tenho para colocar no lugar certo e para naquela 1 hora, naquele bloco daquela sexta-feira de manhã, eu fazer a minha parte financeira. Então, gente, não deixa a coisa livre. Tenta organizar a tua rotina semanalmente, fixa, é igual uma agenda de escola. Geografia, terça e quinta, de 9 às 10. Em vez de geografia, é financeiro. Marketing, a parte de marketing. O que é que eu vou fazer? Criar conteúdo, fazer a parte de postagem. Tem um dia que eu crio conteúdo, tem um dia que eu faço a postagem. Ah, Jaimana, mas aí se eu não conseguir criar a quantidade de conteúdo que eu preciso para a semana toda naquele horário? Claro que você vai gerenciar isso e administrar para fazer como você pode fazer. Mas se você conseguir toda hora tá fazendo os blocos funcionarem, vocês vão ver como a produtividade cresce, a criatividade cresce, porque você começa a descobrir. Quando eu sou mais criativa, na segunda de manhã eu não sou nada criativa. Em pânico, segunda de manhã é ter que fazer aquilo que tem que fazer, porque eu não consigo criar. Já na segunda tarde eu já estou com a mente mais livre, eu já consigo fazer as criações que eu preciso fazer de produção de conteúdo. Na terça-feira eu já estou muito mais produtiva, então vou botar aquele bloco de atividade no que eu preciso ser mais produtiva. Vai descobrindo como é que você funciona nessa semana e aí você cria os horários que você sabe. Por exemplo, tem gente aqui que disse que está acordando muito cedo para conseguir trabalhar antes dos filhos acordarem. Ou às vezes trabalhar até de madrugada, mas dormir no horário em que o filho dorme de manhã. Claro! Se você tem, Tininha está dizendo eu, né? Se você tem conhecimento de como acontece a dinâmica da tua casa, a dinâmica do teu corpo, né? E se isso estiver funcionando para você, gente, esse é o grande benefício de você conseguir empreender. Você ter a flexibilidade, a liberdade, a criatividade de criar uma rotina que te atende e que você tem mais qualidade de vida. Quer coisa mais importante na vida das pessoas do que isso? De você ter uma rotina produtiva, criativa, flexível, né? E que você faz coisas que você gosta nos horários que você sabe que você funciona melhor.
e faz as coisas que você precisa fazer naquele momento em que você é mais focado e que você consegue fazer com mais rapidez, não tem preço uma coisa dessa. É o grande pulo do gato do empreendedor solo, do empreendedor pequeno, do empreendedor que está começando um negócio do jeito que ele acredita que é. Tá? A gente tem, através da internet, né, a possibilidade de criar esse tipo de rotina hoje em dia. Né? No trabalho remoto, mais ainda, porque a gente precisa focar em resultado, não em horários. Ninguém está aqui. Tem gente que trabalha 4 horas e consegue o resultado de uma pessoa que em 1 hora faz aquilo, porque está mais focado, porque está mais criativo, porque está mais disciplinado, né? Então é isso, colocar tudo em prática, vem do planejamento, vem do monitoramento, vem do gerenciamento e vem da organização dessa rotina, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, falar de cada etapa, né, de como é importante essa organização. E aí, gente, lembrando, não é um salto, não é do dia para a noite que vocês vão ter a rotina perfeita. Lembra que essa metodologia, a Beta Lab, ela é baseada no método de Design Thinking, que é um método que gera a experimentação e o ajuste. Se você não para olhar para aquilo, para organizar aquilo, para transformar aquilo em algo que você comece a experimentar, você não vai conseguir melhorar. Você não vai conseguir ajustar. Então, eu, por exemplo, essa rotina que eu tenho, a minha rotina fixa, agora, no começo do lockdown, eu tive que fazer ajustes, porque ela deixou de funcionar na hora que meus filhos voltaram para casa. Na hora que meus filhos voltaram para fazer a escola, para estar na escola online, eu tive que mudar a minha rotina. Então, a flexibilidade no planejamento, nas atividades, é muito importante. Agora, a gente só consegue mudar e ajustar e melhorar da forma certa se a gente tiver a informação. Se a gente não tiver, a gente vai errando igual. Faz a mesma coisa, é igual a Einstein fala, né? Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, gente. Vamos errar diferente. A gente precisa fazer isso, porque senão a gente desmotiva, né? É muito fácil desmotivar de um projeto, de um negócio. É muito fácil. Se a gente não tiver planejamento, estratégia e resultado, é muito fácil a gente desistir. Ok? Então, eu queria que vocês me dissessem aqui qual foi o maior aprendizado daqui? O que é que vocês acham que, no dia a dia de vocês aí, vai ter mais dificuldade em fazer isso acontecer? Se vocês acham que o que eu falei aqui e o que eu trouxe de conteúdo faz sentido para vocês, né? Essa coisa da rotina, essa coisa de colocar em prática, de fazer acontecer, tá? Aprender, descobrir, é como a jornada do cliente faz, né? Eu aprendo, descubro coisas, reconheço o problema, reconheço as oportunidades, tomo uma decisão e coloco em ação. Então, é muito isso. Esse funil eu sempre trago porque ele dá um passo a passo, né, prático. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso gerar conteúdo, eu preciso divulgar o conteúdo, eu preciso, quando eu divulgar esse conteúdo, trazer para dentro da minha vida os meus clientes em forma de contato. Eu preciso pegar esses contatos e estudar eles. Eu preciso gerar oportunidade, né, com esses contatos de relacionamento para gerar venda. E aí, depois de gerar a venda, gerar aquilo que eu preciso depois para gerar outras vendas. Depoimentos, avaliações, testemunhos, um monte de coisa que a gente pode coletar através de vídeos, através de escritas, através de depoimentos aqui na rede social, fazer prints desses depoimentos e comentários importantes. Tudo isso gera novas divulgações. Então, me digam aqui, para a gente fechar essa última aula da Beta Lab e da semana Beta Lab, né, desse treinamento, porque amanhã a gente já gera um espaço aqui de dúvidas, tá? Mas aí o que é que eu vou fazer nessa semana? Eu vou convidar, cada dia da semana, são 3 webinários de dúvidas. Vão botando aqui no chat alguma coisa que vocês têm de dúvida aqui, sobre o que faz sentido, sobre o que não faz sentido, sobre o que vocês acharam mais difícil. Vai colocando aqui que a gente vai comentando, tá? Só dizer que cada webinário de dúvida, amanhã, depois, são 3 webinários, tá?
A gente vai estar aqui disponível no mesmo horário, 8 horas, tanto no Instagram quanto aqui no Zoom. E eu vou disponibilizar depois no IGTV e no YouTube, tá? Esse momento de dúvida. Por quê? Às vezes a pessoa não tem nenhuma dúvida naquele momento, depois a dúvida gera. A dúvida de um que é a dúvida do outro, né? A dúvida de alguém que não pode assistir ao vivo, e aí depois assiste e vê que aquilo ali ajudou ela a fazer alguma coisa que não estava conseguindo fazer, né? Porque são etapas, gente, são pequenos passos que a gente vai dando, decisões que a gente vai tomando e ações, mas em formato de passos, não é um salto. De um dia para a noite eu fiquei organizada na minha vida, tenho mais equilíbrio, estou com minhas ideias todas no lugar e aí a minha rotina está perfeita. Parem, minha gente. Todo mundo quer apertar um botão e ter soluções prontas. Não. Procurem fazer aquilo que vocês precisam fazer. A Maria de Fátima dizendo aqui, amei, que bom. Então, eu acredito que o amei quer dizer que está fazendo sentido para vocês, né, o que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, Germana, está fazendo sentido para mim isso não. Vou conseguir fazer isso nunca. Né? Não, que essa rotina fixa, ai meu Deus, como é que eu vou saber as atividades certas e por aí vai? É tudo experimentação e ajuste durante o processo. É no processo, é feito andar de bicicleta. É andando de bicicleta que a gente vai aprendendo a andar melhor, a fazer a coisa melhor. Dilce Monteiro dizendo aqui, fez todo sentido sim. Ótimo. Eu quero isso, gente, trazer conteúdo que realmente ajudem vocês, né? Os conteúdos que eu trago, ajudem a colocar em prática os projetos. Ah, eu estou começando um projeto agora. Começando, não tem fase aqui. A metodologia te ajuda a organizar. Não interessa a fase que você esteja. Você pode ter 5 anos de negócio e aí o negócio está todo bagunçado. Você pode estar querendo colocar um projeto no mundo e aí você não saber por onde começar. Então, não interessa isso, não interessa a fase. A Beta Lab é uma metodologia para transformar pessoas e empreendedores em entenderem que somos sempre betas, nunca vamos estar totalmente prontos. Vamos estar, sempre em movimento e desenvolvimento, ainda mais no mundo como o nosso, que está, mudando o tempo inteiro. Igor dizendo aqui, todas as orientações que você nos passou são fundamentais para o controle de qualquer negócio. E muito importante, mais uma vez, obrigado por nos passar esse conteúdo. Show! E o mais complicado para mim é criar cronograma para todas as atividades. Esse nome cronograma aí já dá meio um susto, né, na pessoa, que a pessoa acha que tem que estar totalmente organizado. Pega um pedaço de papel, divide em 5, segunda a sexta, cria os blocos, que esse cronograma já vai facilitar você a visualizar o que é que você vai começar a fazer, quais atividades vão em cada lugar. E você vai prestando atenção. Eita, eu botei uma atividade. Eu, por exemplo, quando eu fiz isso a primeira vez, eu botei uma atividade que durava mais tempo e que precisava de um momento meu de muito foco e disciplina e que eu não tinha na segunda de manhã. Aí eu disse, gente, não posso colocar essa atividade na segunda de manhã. Eu vou colocar essa atividade num dia que eu estou mais relaxada, eu estou mais focada nas coisas, eu consigo produzir melhor. E aí eu mudei esse bloco da segunda de manhã para quarta tarde, vamos dizer. Eu não sei exatamente qual foi, mas eu tive que mudar. Gente, fez tanta diferença no meu dia a dia, quando eu acordava segunda de manhã, que eu sabia que eu não tinha que fazer aquilo. Era na quarta que eu tinha que fazer. Eu já coloquei outra coisa. Pô, segunda de manhã, o que é que eu tô? Vou fazer planejamento da minha semana. Muita gente faz no domingo, muita gente faz na sexta. Eu gosto de fazer segunda-feira de manhã. Porque eu estou muito cansada do final de semana. Entendeu? Então, minha mente está muito cansada. E eu preciso olhar para a minha agenda, eu preciso olhar para minhas ferramentas e entender como é que aquela semana vai acontecer. Então, na segunda de manhã, eu faço o planejamento da semana. Então, gente, é autoconhecimento. Vocês vão se conhecendo agora. Se vocês não têm os blocos, se vocês não têm a semana organizada, estruturada. Por exemplo, estudo. Estudo é uma desgraça. Se você bota num bloco, você bota o bloco de estudo, onde você tem que ter concentração, num dia em que tua casa está bem movimentada, maior barulho, o carro do ovo passa, teu filho grita, fulano te chama, cicrano te chama, e você não consegue estudar. Por quê? Porque aquele bloco está no lugar errado. Procura na tua semana uma hora e um dia em que a casa esteja mais tranquila para você colocar essa atividade e estudar, porque você precisa disso.
certo? Então, pensa nisso, Igor, nos blocos, os blocos, dias e horas em que você, né, está mais de tal jeito e de tal jeito. Isso tem tudo a ver com autoconhecimento, isso tem tudo a ver com você ir experimentando, isso tem tudo a ver com você ir ajustando no caminho. Primeira semana não vai funcionar do jeito que você quer. Depois, na outra semana, você já ajustou uma coisa aqui que vai fazer diferença. E depois outra, e outra, e outra. E as coisas vão se encaixando conforme o teu funcionamento e o funcionamento da tua casa, da tua empresa, do teu negócio. Ok? Ah, e do teu cliente também, porque tem isso, né? Você coloca, por exemplo, eu quero muito trabalhar esse horário de 8 da manhã. Mas esse horário é um horário que meu público não está online. Então, o que aconteceu nessa semana do Beta Lab? Eu consegui novas pessoas que estão aqui assistindo toda semana a Beta Lab, certo? Mas muita gente está assistindo depois, não está no ao vivo, porque não consegue estar no ao vivo. Então, eu entendo que quando eu criar um produto para as 8 horas da manhã, eu vou criar um produto para esse público que está aqui às 8 horas da manhã. Não adianta eu criar um produto para alguém que não vai estar aqui 8 horas da manhã assistindo isso. Né? Então, entender o tempo do cliente é muito importante, como o Igor está dizendo aqui, muito importante também entender o tempo do cliente, porque não adianta você criar eventos, você criar, você não saber quando é que é a melhor hora para você postar, você não saber qual é a melhor hora para interagir com o teu cliente, para você entregar valor para ele, né? E tá querendo resultado, não adianta, gente. Então, por isso que é importante gerenciamento, né? O planejamento, obviamente, mas gerenciar e monitorar esse planejamento. Porque vai ter ajuste. Não vai ter jeito, vai ter ajuste. Agora, quanto mais a gente cria o hábito de fazer isso, mais a gente erra diferente, erra menos, perde menos tempo, perde menos dinheiro, tem mais resultado, né? Consegue engajar mais e por aí vai. Ok, gente? Então, é muito importante para mim dizer isso, de que esse é um projeto, o treinamento, né, a Semana Beta Lab, que é o treinamento e a entrega do planner que vocês vão começar a receber aí na casa de vocês. As 30 pessoas que se inscreveram, primeiras 30 que se inscreveram, vão receber o Planner Beta Lab, que é um planner impresso, bem lindo, tá? Vocês vão começar a receber aí, porque vai depender dos correios, tá? É um projeto de apoio da Lei Aldir Blanc. Isso aqui só está sendo possível eu estar aqui todo dia com vocês, eu ter impresso esse plano, eu estar entregando isso na casa de vocês de forma gratuita, porque esse projeto foi escolhido no edital da Lei Aldir Blanc aqui de Pernambuco, ok? Então, muitíssimo obrigada a todo mundo que participou das aulas. Continuaremos ainda essa semana, amanhã, depois e depois, com convidados betas, ou seja, pessoas que participaram das mentorias, do curso online, da Beta Lab, que tiveram adquirido o planner e que se sentiram ajudados por esse conteúdo, que conseguiram realizar coisas que não tinham conseguido, enfim, que tiveram os seus projetos ativados e, enfim, que aplicaram a metodologia e tiveram resultados massa, tá? Então, eu vou convidar aqui, amanhã, depois, 3 pessoas betas para participar desses webinários, que são webinários, gente, que vocês vão trazer as dúvidas de vocês em relação às atividades que eu passei aqui. Então, estão aí em PDF. Atividades, tá? Da aula 1, 2, 3, 4. Hoje, a gente vai ter uma atividade, eu vou deixar uma atividade disponível para vocês aí, e todas as aulas, até sexta-feira que vem, vão estar disponíveis no IGTV e no YouTube, ok? Então, para mim, é muito importante a presença de vocês aqui. Eu sei que tem gente que está vindo todo dia, tem gente que está aplicando, tem gente que está super interessado, tá? Então, eu agradeço muito. Tem gente que ficou super interessado pelo conteúdo, mas que não pode estar às 8 horas, que está assistindo depois. Então, vocês aí que estão assistindo depois, muito obrigada. Usem o espaço de comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram, né, no IGTV. Usem esse espaço de comentários para tirar dúvidas, para comentar alguma coisa, para indicar alguém, marcar alguém nesse comentário, né? Porque são comentários são comentários
de ajuda do dia a dia das pessoas, né? De ajuda nos negócios, nas práticas de tudo, ok? Então, valeu. Valeu demais a presença, os comentários, a interação de vocês também, que é muito importante. E a gente continua amanhã às 8 horas. Estarei aqui de novo. A gente fica até às 10 disponível. Hoje a gente terminou mais cedo um pouquinho, mas a gente geralmente fica até às 10 disponível para trocar, para conversar, para falar sobre os desafios aí dos projetos de vocês e colocar em ação, tá? Porque não adianta a gente estar só na teoria, colocar em ação, fazer a coisa acontecer, criar as oportunidades de negócio aí alinhadas com a vida de vocês, com o que vocês têm de melhor para entregar para o mundo, ok? Então, um beijo bem grande. Boa semana, porque a gente está começando uma semana ainda no lockdown aqui, né? Boa semana para todo mundo. E valeu. Até amanhã para quem vai voltar amanhã, ok? Vou terminando aqui, finalizando. Quem quiser deixar mais comentários, deixa lá no YouTube ou no Instagram, na aula, que eu vou estar sempre respondendo a vocês, ok? Beijo grande, valeu!